Quando a gente entra na nossa vida adulta, é essencial que a gente se pergunte se a gente está vivendo em função, né, em relação à nossa versão adulta, com demandas de adultos, ou se a gente ainda está vivendo com as nossas demandas infantis, exigências de um lugar de criança, querendo atender justamente a essas demandas de criança ou de uma criança ferida. O termo aí criança interior, ele tem sido muito discutido e muito utilizado, eu diria, na última década, muito provavelmente. E esse conceito, né, ele engloba e ajuda a gente a compreender quais são essas coisas que a gente traz do nosso passado, da nossa infância, a nível de traumas, de experiências, de memórias, de crenças. Tudo isso vindo da nossa infância, mas que reverberam na nossa vida adulta. E o curioso aqui é que justamente isso vai reverberar na gente na vida adulta com mais ou menos força, dependendo do quanto a gente olha para essas questões e olha justamente para esse passado. E aí eu tô falando de maneira geral, inclusive, o que foi que a gente recebeu, o que foi que faltou, o que foi que já na infância a gente já tinha entendimento e gostaria que fosse diferente. Porque quanto menos a gente olha para essas coisas, para essas questões, mais refém a gente corre o risco de se tornar dessas questões e dessas coisas. Correndo o risco, inclusive, da gente se revitimizar justamente por não estar ciente, consciente, né, dessa história e do quanto que é que ela nos afeta. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, gente, eu tive a inspiração para falar sobre esse tema com vocês devido a um filme que eu assisti recentemente, que foi inclusive o que deu nome a esse vídeo, né? O nome do filme é Memórias de Ontem e ele tá lá na Netflix, caso vocês tenham interesse em assistir também. Eu diria que é um filme que tem uma proposta aí bem diferente do que a gente está acostumado, assim, aí no Brasil, né? Ou em outros países, inclusive, os países ocidentais, quando se trata de animações, né? Que o que a gente mais assiste é Disney, Pixar e tudo mais. Mas esse filme, no entanto, ele é uma animação japonesa, então ele tem toda essa um pouco desse recorte cultural, além de tudo por ter sido um filme mais antigo, né? Ele também vai trazer algumas questões ali da época, mas que eu diria que elas são extremamente relacionadas ao momento que a gente vive hoje, à atualidade também. E foi um filme que eu tenho que dizer que me tocou assim profundamente. Eu acho que se você tá aí por volta do final dos seus 20 anos, né, ou nos 30 e poucos anos, provavelmente também vai ser algo que vai ressoar com você. E eu devo dizer que eu fui assim um pouco pega de surpresa em relação ao quanto que esse filme me emocionou e o quanto que eu me identifiquei sobre vários aspectos com o que é que estava sendo mostrado e discutido ali. Basicamente, nesse filme, a personagem principal está passando por alguns momentos bem específicos da fase adulta da vida dela. Acho que ela está com 27 anos, né, chegando próximo aos 30. E tem algumas coisas que ela está se questionando um pouco em relação a decisões de vida. E nesse meio tempo, por algum motivo, ela acaba sendo que retomada, né, por uma série de memórias aí de quando ela tinha 10 anos de idade, mais ou menos. Então o filme ele vai e volta bastante no tempo, né, entre o momento atual da história e entre esse passado, essas memórias que ela tá revivendo, por assim dizer, e relembrando. E assim, se eu não fui enfática o suficiente, eu preciso dizer que esse filme me impactou muitíssimo. Mas, por outro lado, é interessante a forma como ele me atravessou, por assim dizer, e eu acho que atravessa as pessoas que entram em contato, né, com essa animação. E eu diria que isso aconteceu de uma forma, assim, muito gentil, sabe? Muito doce, não é aquele tipo de filme que te coloca face a face com as suas dores de uma forma agressiva, por assim dizer, ou hostil, né? É muito leve, é muito gentil. Essas seriam as palavras que eu escolheria para definir. E além de tudo, posso dizer também que é um convite assim bem verdadeiro, bem profundo para a gente, enquanto adulto, também olhar para as nossas questões do passado. E justamente por isso que eu tive a inspiração de gravar esse vídeo hoje. E o legal do filme, eu diria que é que ele deixa bem claro que a gente pode olhar para essas questões do passado, porém com amorosidade, com leveza, com respeito, inclusive pela nossa jornada, mas também pelas outras pessoas que participaram da nossa jornada e nos impactaram, por assim dizer, na nossa infância, e às vezes continuam sendo figuras presentes também na nossa vida adulta e continuam a nos impactar.
Então, justamente a gente olhar para esse passado com esse olhar do que é que foi possível, do que é que também não foi possível. E poder reconhecer algumas das coisas que talvez a gente precisava, mas elas não nos foram dadas, mas sem ter necessariamente um olhar de exigência, mas sim de ciência, de reconhecimento, né? De autoconhecimento mesmo. E eu acredito que para mim também esse filme ele ajudou muito a refletir sobre a humanidade, sabe? Assim, humanidade de enquanto que a gente é ser humano mesmo. A humanidade dos nossos pais, a humanidade dos adultos à nossa volta, né, quando a gente é criança. Por mais que o foco do filme não era exatamente sobre isso, né? Mas me fez pensar muito nas pessoas que vieram antes da gente, né? O quanto que às vezes a gente esquece que essas pessoas também têm uma história, elas também têm marcas, né? Questões emocionais, traumas, feridas e momentos felizes também, obviamente. Mas que apesar disso tudo, né, dentro do que foi possível, elas assumiram a responsabilidade, seja enquanto nossos pais ou os nossos cuidadores primários, em criar a gente, né, em cuidar da gente e ajudar a gente a crescer, por assim dizer. E obviamente, né, que junto com isso tudo, essas pessoas também trazem pra gente uma série de expectativas, né, para conosco de quem a gente deveria ser, como a gente deveria agir. Elas trazem também as próprias visões de mundo e muitas vezes vão projetar também isso na gente, a respeito do que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é esperado e o que não é aceitável. E se você me acompanha aqui no canal, você muito provavelmente já sabe o seguinte, de que olhar para tudo isso é uma parte muito essencial do nosso autoconhecimento, para que aí sim a gente possa criar a vida que a gente de fato quer pra gente. Para talvez ajudar a gente a romper com determinados padrões e para a gente conseguir buscar pela nossa felicidade da forma que é o que é ser feliz pra gente, não o que é ser feliz pro outro, ou o que a gente acha que socialmente é esperado da gente fazer, ter ou ser para ser feliz. E mais uma vez eu quero lembrar que a ideia aqui não é a gente revisitar esse passado e olhar para os nossos antepassados com essa postura, esse olhar de exigência. Porque a gente agir assim também é, na realidade, partir de uma postura no qual a gente está agindo de um lugar da criança ferida, compreende? Porém, a gente se permitir reconhecer tudo aquilo que foi dado a nós e que tudo aquilo que a gente gostaria que na época tivesse sido diferente. Lembrando sempre que tudo aquilo que não é possível vai acontecer pelas mais variadas razões possíveis e que não vai caber a gente julgar ou querer dizer para o outro o que ele deveria ter nos feito ou dado. Eu sei que essa às vezes é uma verdade difícil de engolir. Falo também em relação à minha própria história, né? Falo de um lugar de alguém que tem um pouco de conhecimento de causa também nesse sentido e que também experienciou desafios na infância, né? Coisas que eu gostaria que tivessem sido diferentes, mas que não puderam ser diferentes. Mas que apesar disso tudo, a gente também tem que ter essa postura mais madura de aceitar a realidade do que foi. Não tem mais como mudar o passado, não dá pra gente voltar e mudar as coisas e não dá pra gente mudar o outro ou querer exigir do outro, desses pais ou dos cuidadores principais, ou às vezes até de um professor, de uma tia da igreja, de algum adulto que foi alguma referência importante pra gente e nos impactou, talvez de uma forma negativa. Não dá pra gente querer mudar essas pessoas e exigir que elas fossem diferentes do que elas eram ou de quem elas eram ou são às vezes até hoje. Afinal, vale lembrar que às vezes a gente mesmo tá brigando com quem a gente é, né? Como que a gente vai querer que o outro seja assim ou assado? Quem somos nós para dizer? Porque a gente não viveu a história daquela pessoa, não é mesmo? A gente consegue, no máximo, viver a nossa própria história e, às vezes, até quando a gente está vivendo a nossa própria história, a gente também se revitimiza por falta de estar consciente de várias coisas, né? Então, mais uma reflexão aí também para a gente manter sempre em mente. De que a generosidade que a gente espera que as outras pessoas tenham com a gente também tem que ter com o outro. Não num lugar da gente ser cúmplice com insistir em erros ou ser indulgente em erros, aceitar comportamentos inaceitáveis. Mas no sentido de que algo que já aconteceu, ele já aconteceu, né?
foi duro, foi difícil, então como que é que a gente pode trabalhar para se curar dessa ferida? Então, ou se possível superar, se for o caso de superar, mas que se não for o caso de superar, que a gente possa pelo menos se recuperar e nos tornarmos uma versão melhor da gente, uma versão mais curada, mais saudável e assim por diante. Eu confesso, gente, que eu acho o termo criança interior um pouco hippie, assim, sabe? Mas, por outro lado, há uma questão que não há como a gente negar, né? Que ele é um termo útil, né? Porque ele faz, dentro de 2 palavras aí, ele consegue resumir com muita clareza do que é que a gente tá falando. Porque, ó, pensa só comigo. Não é só porque que a gente se tornou adulto que a gente passou a ser outra pessoa, em outro corpo, né? A gente só mudou um pouco de figura, por assim dizer. A gente tem a mesma história, a gente carrega essa mesma história. E essa criança que a gente foi um dia, por mais que ela não exista mais, na realidade ela continua existindo agora na versão de adulto, né? Nem que seja no externo, nem que seja num corpo de adulto, que eu acho que inclusive é o que acontece com muitas pessoas. A gente passa a viver de um mesmo lugar de criança, só que num corpo de adulto. E justamente por isso que a gente tem que às vezes olhar para essa criança e olhar para essas experiências que essa criança teve. Então, o que que acontece? A gente vai continuar a carregar toda essa bagagem de experiência de vida aí desde o dia que a gente nasceu. Ou talvez eu diria até desde a concepção, né? Porque o feto também tem uma série de percepções ali já dentro do ventre da mãe. Quando a gente é criança, a gente vai absorvendo o mundo, sabe? Já pararam para pensar nisso? Para uma criança, quando ela vem ao mundo, por assim dizer, é tudo meio que novidade, sabe? Ela ainda está tentando aprender o que é o que a gente chama de realidade, o que é que acontece, como as pessoas se relacionam, como elas se comportam, o que é esperado dela também. E eu diria que a criança, ela absorve o mundo, absorve a realidade de um lugar subjetivo muito único, sabe? É totalmente diferente do adulto. E aí vão ter várias explicações para isso, né? Desde o ponto de vista neurocientífico, até do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista de amadurecimento psíquico e tudo mais. Mas uma coisa é fato, gente, as experiências que a gente tem quando a gente é criança, é como se elas penetrassem o nosso coração de uma forma única e diferente, como eu disse anteriormente. E elas vão deixar marcas aí na gente muito profundas. E elas podem ser marcas felizes ou tristes, carregadas de otimismo ou não. Então, basicamente, é na nossa infância que a gente vai começar a formar o nosso senso de identidade, quem que a gente é a nível de indivíduo, separado do outro, separado dos pais, separado desse cuidador primário. E vai ser nesse momento que a gente vai começar a entender e interpretar o mundo, por exemplo, como sendo um lugar seguro ou um lugar hostil, dependendo das nossas experiências. E tudo isso vai vir a marcar a nossa experiência também como adultos. Tudo isso que a gente vai internalizando, colocando para dentro, desde quando a nossa mãe fala assim para um bebê, ou pra gente, né? Ah, você tá com fome, você tá irritado. Já parou para pensar que a gente tinha um adulto ou uma outra pessoa nomeando pra gente o que é que a gente sentia? Se era fome, se era frio, se era tristeza, se era irritação, se era braveza. Ou às vezes pais que falavam assim, ah, você é muito engraçadinho, você é muito bonitinho, ah, você é muito manhoso, você é muito chorão. Tudo isso vai fazer com que a gente vá internalizando essas coisas e passando a interpretar o mundo e os acontecimentos da nossa vida através dessas lentes. E mais uma vez, só para deixar claro, a depender justamente da nossa história, que a gente vai passar a ter esse molde de como a gente interpreta o mundo e vê o mundo na nossa vida adulta. Seja de uma perspectiva mais otimista, positiva e saudável, ou mais negativa, mais pessimista ou não saudável. E eu diria, inclusive, que na maioria das vezes a gente vai ter uma mistura aí desses dois lados. Outro dia, inclusive, eu comentei sobre isso em um outro vídeo, eu acho que é bem pertinente também a esse assunto. Que a gente não pode negar, gente, o seguinte: para a grande maioria das pessoas, por exemplo, os nossos pais ou os nossos cuidadores primários vão ser a nossa primeira referência de amor. Já parou para pensar nisso? Eles vão ser esse primeiro modelo aí que a gente vai ter na nossa existência. Então, quando a gente é criança, essas figuras vão ser as primeiras pessoas que a gente vai querer que nos ame, que nos aceite,
que nos olhe, que nos vejam, que nos atendam às necessidades, que nos aprove, que nos proteja, que nos nutra, que traga pra gente esse senso de conexão, de proteção. E mais uma vez, esses modelos, eles podem ser mais saudáveis ou menos saudáveis, apresentando pra gente a realidade da vida como sendo mais hostil ou menos hostil, confiável ou menos confiável. E assim sendo, aquilo que a gente experimenta ali naquela relação, seja acolhimento ou hostilidade, por exemplo, vai ser o que a gente vai carregar para as nossas outras relações íntimas, para além daquele primeiro modelo de amor. E nesse sentido, é importante a gente olhar para isso, para a gente, por exemplo, não repetir esses padrões. Uma criança, por exemplo, que sofreu violência na infância e dos próprios cuidadores, vamos dizer assim, ela vai correr o risco de interpretar isso como um sinal de amor na vida adulta. E talvez ela passe a normalizar esse tipo de comportamento com os seus possíveis parceiros amorosos. Compreende, entende aqui a conexão? E é claro, né, gente, quando se trata aí de inconsciente e desses padrões repetitivos que às vezes a gente tem, as coisas nem sempre são assim tão lineares, né, do tipo... Se você teve esse tipo de relacionamento A com seus pais, você necessariamente vai ter esse mesmo relacionamento A com seus parceiros amorosos ou nos seus relacionamentos íntimos e pessoais. Isso pode se manifestar das mais variadas formas. Mas isso ainda assim reforça mais uma vez a importância da gente olhar para essas coisas. E olhar para a nossa história justamente com amorosidade, respeito, honrando quem a gente é. E é justamente por isso, na realidade, que a maioria das psicoterapias, independente aí da linha que o profissional siga, né? Eu diria aí que desde a terapia cognitivo-comportamental até a psicanálise, né? Todas elas vão ter, em certa medida, essa faceta da nossa infância, porque é um momento muito crucial do nosso desenvolvimento e de quem a gente vai vir a ser. E aí vai ser justamente olhando para isso que a gente vai ter essa intenção, por assim dizer, de entender de onde que vem crenças, padrões comportamentais, padrões de ações, de tomada de decisão, visões de mundo e tudo aquilo que possa estar surgindo aí na nossa vida a nível subjetivo. Tratando então de criança interior, eu queria propor uma reflexão aqui para vocês. Eu tenho pensado e observado, assim, na minha própria trajetória, né, que existe duas facetas, dois lados, por assim dizer. E é como se essas duas facetas, esses dois lados, eles coexistissem, sabe? Duas faces de uma mesma moeda, talvez. E se trata justamente das nossas expectativas de quando a gente é criança em relação à nossa vida adulta ou quem a gente vai vir a ser enquanto adulto. Eu digo isso no sentido de que o que é que a gente imaginava que a gente viria a ser, que a gente teria conquistado ou alcançado enquanto adulto mesmo, sabe? E assim, falando um pouco de mim, o que eu achava de que quando eu tivesse, sei lá, 30 anos, que é a idade que eu tenho hoje, que eu já estaria com a minha vida toda resolvida. Mas eu achava que aos 30 anos eu teria aí uma carreira estabilizada, eu teria casa própria, eu teria carro, eu teria filhos, um monte de coisa. Achava que 30 anos era uma pessoa assim muito adulta, sabe? E que ela já tava com a vida toda resolvida. Não que eu não acho que aos 30 a gente não seja adulta, né? Eu continuo achando isso. Mas vinha de um lugar muito diferente do que é hoje. E a verdade, gente, no entanto, é que muitas dessas coisas, né, muitas dessas expectativas ainda não se concretizaram na minha vida. Olha só. E por muitas das vezes, que coisa mais louca, né? Isso me deixou para baixo. Isso me fez questionar o meu próprio senso de valor, da minha capacidade, da minha inteligência, de quem eu era, sabe? Se eu era boa o suficiente mesmo. Por outro lado, quando eu paro para pensar nessa Letícia aqui, de, sei lá, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos de idade, com essa carinha, com esse sorriso, com essa ingenuidade, por assim dizer, né? Que não é que as crianças sejam tão ingênuas assim, mas elas têm uma ingenuidade, uma inocência muito própria ao mesmo tempo. Ela também nunca imaginaria a força que ela teve para lidar com os dias mais difíceis da vida dela. Já na infância, inclusive, mas também os dias mais difíceis na vida adulta. De coisas e experiências que essa criança aí jamais teria imaginado que iria passar ou experienciar. Momentos nos quais eu precisei me reinventar, me redescobrir.
Às vezes até como se tivesse ressurgindo das cinzas mesmo, sabe? Quando parecia que não tinha mais nada para mim, mais nenhuma oportunidade, ou uma solução, ou uma saída. E todas as outras conquistas não materiais que eu tive também. Meus estudos, meus relacionamentos pessoais, minhas experiências de vida, meu autoconhecimento, todas as outras coisas que eu batalhei muito para conquistar. Conquistas essa que iam para muito além do que uma criança ou a minha criança era capaz de imaginar que faz parte de ser adulto, que é ser adulto. E ainda assim eu sei que essa criança, ela iria olhar para mim hoje e pensar assim, uau, sabe? Eu sei que ela ia se sentir muito admirada pela mulher que eu me tornei, que eu tô me tornando e que vou vir a ser ainda um dia. Mesmo que, ou apesar de que todas as coisas que essa criança, essa Letícia achava ser super importantes, né, para ter ou para ser na vida adulta, muitas delas nem foram conquistadas ou não se concretizaram ainda. Assim eu espero. O mais louco disso tudo, que é o meu ponto-chave que eu quero dizer com você, é que isso não faz de mim uma pessoa especial. Eu sou uma pessoa comum, como você, como a maioria das pessoas que estão assistindo a esse vídeo. E o que eu quero te dizer é o seguinte, ok, podem ter várias coisas aí que você já gostaria de ter conquistado, feito, experienciado. Porém, a realidade da vida é que viver é muito, muito mais complexo do que uma criança de 8 anos é capaz de imaginar. E justamente por isso, eu tenho certeza que há sim coisas na sua vida que a sua versão de criança iria se sentir muitíssimo orgulhosa de você. Te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente pode se rever mais vezes. Essa era a minha reflexão de hoje, vou ficando por aqui, se cuidem, tchauzinho!